Boa sexta-feira 13 a todos. É uma alegria recebê-los aqui, um privilégio tê-los no nosso evento Lanchim. Este é o 6º Lanchim que fazemos este ano de 2012. Na nossa história, é o de número 264. E o objetivo e a essência do Lanchim, para aqueles que ainda não nos conhecem, é a evolução inicialmente do nosso quadro, nossa equipe. Crescimento pessoal e profissional, ampliar a visão. Queremos ir além da técnica e ter pessoas inteiras. E neste buscar, percebemos que copiar bons exemplos, copiar a trajetória de vida de pessoas que realizam ou que têm uma excelência em sua área de saber e a generosidade de reparti-la conosco, é um ponto muito estimulante de crescimento. E depois aprendemos também que na nossa própria prática diária, copiar é bom, copiar, melhorar, até o ponto em que a cópia esteja tão boa que seja difícil reproduzi-la. Dentre essas ideias de como realizar e como crescer, percebemos em dado momento que o material criado com esse ambiente coletivo de aprendizado e troca de informações que São Lanchim era tão rico, que resolvemos produzir um livro. Mas reproduzir aquilo que estava dito pelos palestrantes aqui, já está gravado na TV Consiste. Então nós fomos além, um livro que tivesse por nome e por norma servir. E pedimos a cada palestrante, e Ailton, está feito o pedido, para que você nos dê a sua contribuição também. O desafio, 24 linhas para cada um levar à Bahia, nos trazer a mensagem de como fazer desse mundo um mundo melhor. No livro, cada palestrante, Ailton, tem 24 linhas para ofertar sua mensagem, sua contribuição para melhorar esse mundo que nós vivemos. O livro está praticamente pronto. Aqui nós temos um rascunho em que, se a capa e o objetivo é servir, o desafio dos desafios na contracapa, sem ser percebido. Essa é a nossa proposta. Criar o bem comum, fazer deste nosso mundo o mundo melhor. Para cada lanchim, vamos lá, Moisés, por favor, nós temos atribuído uma palavra. E a palavra deste 6º lanchim de 2012, desculpem, é matemática. Os números já estão me atrapalhando, só de pensar nela. Matemática porque nós temos muito a ver com ela. Trabalhamos diariamente com lógica, adicionar, somar o sinal de mais, que não só traz resultados da Consiste, mas também dos nossos aliados. Multiplicar tempos e recursos. Nosso carro-chefe, produto que estamos desenvolvendo, o XTR, tem essa marca, XTR, multiplicando tempo e recursos. E falar de igualdade e diferenças é o nosso momento. Alguns, Moisés, por favor, percebem toda essa ciência como uma matemática, talvez pela dificuldade pessoal de lidar com os dias a dias, ou porque alguns professores, ao longo de sua caminhada, fizeram desta uma matéria árida. Eu, pessoalmente, confesso a vocês, amo a matemática. E dentro aqui da Consiste, levamos tão a sério tratar das diferenças, dos diferentes, e integrá-los nos nossos propósitos comuns e iguais, que num documento que produzimos e que entregamos a cada funcionário logo que entra na Consiste, com os princípios empresariais que norteiam o comportamento na nossa estrutura organizacional, nós incluímos um tópico inteiramente sobre este tema:
acolher, receber e integrar as diferenças e os diferentes num objetivo igual, maior, que são os nossos propósitos. Vejamos isso no depoimento de Helena. Olá, eu sou a Helena. Olhe para as suas mãos. Os seus dedos são iguais, assim também são as pessoas. Somos todos diferentes. Aqui na Consiste queremos ter todas as tribos. Acreditamos que a força está na diferença. Não queremos ter preconceito. Independente de cor da sua pele, da sua idade, do seu credo, do seu time ou da orientação sexual, conviver com as diferenças nos faz ver o mundo sobre outros ângulos. Aqui só não queremos os bonzinhos, nem os que tenham desvio de caráter. Queremos que você seja você. E você, Helena? Chega cá, se apresenta para que o pessoal possa conhecê-la um pouco melhor. Bom dia a todos. Marcos só me coloca em saias justas. Meu nome é Helena, como eu falei no vídeo. Eu sou grega de nascimento, baiana de coração e faço parte da equipe Consiste há 4 anos. Eu posso dizer que eu sou a prova viva de que aqui todas as tribos são bem-vindas. Sejam bem-vindos. Essa é a Consiste. A Consiste que integra as diferenças, a Consiste que coloca em prática a sua retórica. E é desse tipo de ação que fazemos grandes diferenças, realizamos muito. Helena, muito obrigado pela sua contribuição. Que importa do nauta o berço, donde é filho, qual o seu lar? Ama a cadência do verso, que lhe ensina o velho mar. Cantai, que a morte é divina. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos ao dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos. O chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia. Chora, dança ali. De raiva delira. Outro enlouquece. Outro que martírios embrutece. Cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-vos dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa sobre as tendas da amplidão. Hoje, porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão, e assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte
ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dê-me voz, Senhor Deus. É loucura ou é verdade? Tanto horror perante os céus. Ailton, o leme desse barco agora é seu. Viaje. Bom, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer o convite da Consiste, parabenizar pela iniciativa e dizer que é um privilégio estar aqui com vocês, acatando esse convite, e dizer que desde o início que é um exemplo. Eu não gosto muito dessa palavra exemplo, porque fica parecendo que está sugerindo perfeição ou deificando as pessoas, mas que é um bom passo que pode ser seguido por outras organizações. Tá me ouvindo bem lá, Graziela? Tá bem? Pronto, ótimo. Então é um passo a ser seguido, porque essa fala, essa conversa, esse discurso, para os que estão aqui, que são militantes dessa causa do combate ao racismo, durante muito tempo foi um discurso de militância política. Durante muito tempo foi um discurso dos chamados negros mal amados, ou de pessoas que não tinham muito o que fazer e ficava falando de algo inexistente. Durante muito tempo no Brasil, se falar de racismo era ser considerado um chato, assim como os ecologistas, os verdes, os que lutam pela questão ambiental, durante muito tempo foram tratados como os ecochatos, que viam coisas que não existiam. Quando os ecologistas falavam que os meios, que o meio ambiente, que os recursos naturais são esgotáveis, as pessoas diziam que nada, isso é coisa de quem não tem o que fazer. A gente pode tirar a árvore, poluir os rios, porque a natureza se recompõe rapidamente. Assim como os negros e negras que falavam de racismo durante muito tempo da história do Brasil foram incompreendidos e foram tratados até de loucos, de gente que não tinha o que fazer. Então, quando uma organização do mundo corporativo, uma empresa, propriedade privada, que tem a sua missão enquanto instituição, mesmo nos anos atuais, mesmo em 2012, mesmo sabendo dos novos conceitos de responsabilidade social, mas que ainda o nosso universo está aquém. Então, a empresa que se comporta dessa forma, ela se coloca, antes de mais nada, estrategicamente melhor colocada, se coloca estrategicamente competitiva, se coloca estrategicamente no mercado superior, maior, de entender que o futuro da empresa, e há pouco o dirigente falava para nós de perenidade, entender que as organizações caminharão melhor se conseguirem estar harmonizadas dentro de uma situação melhor de convivência. Ou seja, é importante para as empresas que elas tenham um bom desempenho, mas é importante que haja justiça social no entorno da empresa. É importante que a organização possa dialogar com esse mundo real. O mundo real é de todas as cores. O mundo real é preto, é branco, é amarelo, é verde. Os seus fornecedores são brancos, pretos, amarelos, verdes, e os seus consumidores são de todas as cores. Se uma organização se comporta dessa forma, e se mais organizações se comportarem dessa forma, teremos um mercado muito mais saudável, porque as pessoas que consomem serviços e produtos querem serem percebidas nas organizações que fornecem serviços e produtos. Então, eu penso que o gesto mais óbvio que eu posso fazer aqui, em nome da nossa equipe e de alguns que estão aqui, que são militantes, é de agradecer e parabenizar, e dizer que não éramos loucos,
não éramos negros apaixonados, somos ainda apaixonados, mas não estávamos errados quando falávamos de desigualdade. E estou aqui nessa edição que é a 260, né? Misericórdia. Até para colocar naquela ordem fica difícil para falar, né? 274ª. Eu vou dizer, estamos nessa nova edição, na edição de hoje, dia 13, né? Pronto. E nada acontece por acaso. Sexta-feira 13. E que não é azar, né? É sorte, né? É sorte da gente. Para falar um pouco da secretaria, falar um pouco da nossa história de vida, misturando aí com a secretaria e com as tarefas que nós temos mais para frente. Eu venho de um bairro chamado Liberdade, ali das proximidades da Rua do Céu. Rua do Céu é uma rua limite. Lá atrás estou vendo Elísio Lopes, que conhece Rua do Céu, que faz limite com a Avenida Peixe, com Perovais, com as ruas que circundam a Feira do Japão, que é o grande complexo civilizatório. Não vou dizer que é mas um deles, importante. Salvador tem vários complexos civilizatórios, né? A Liberdade é um bairro que é um complexo civilizatório. Eu posso te dizer que Itapuã é um outro, né? O subúrbio, que definem formas de ser, que definem jeito de ser, que definem as agendas da cidade. Então, os pontos importantes da cidade de Salvador, que definem como a gente anda. Então, de alguma forma, a gente anda, às vezes, meio que no ritmo, e esse ritmo é definido pelos nossos polos civilizatórios. Então, Itapuã tem um jeito mais praiano, das ganhadeiras que lavavam roupa no Abaeté, dos pescadores da pequena vila de Itapuã. No subúrbio, você tem o jeito do pescador, mas você tem também o ritmo que o trem traz. E quem já morou em Cotos, Paripe, Piripiri, sabe do que falo quando falo do ritmo do trem, do horário do trem, de saber que o trem vai passar dentro de 50 minutos. E a gente se organiza a vida de acordo com o trem que passa, porque você sabe que quando o trem passa, está na hora de fazer alguma coisa que está na agenda. Também esses complexos ditam para nós determinadas datas. Então a gente sabe que tem a lavagem de Itapuã, a gente sabe que tem a mudança do Garcia, a gente sabe que na terça-feira tem a escadinha de Jerônimo no Pelourinho, que tem um show. A Liberdade tem o Curuzu, tem a ladeira do Ileaê. Então são esses espaços que eu chamo de civilizatórios e que a gente vem dessas entranhas. Estudante de escola pública, colégio, primeira escola municipal Pirajá da Silva, escola da prefeitura, escola que me deu muito mingau de milho, de aveia, no copo de alumínio, com muita honra. E depois o colégio estadual Duque de Caxias, colégio do estado, também no bairro da Liberdade. Esse é o meu grande, vamos dizer assim, junto com a família, né, com meu pai, minha mãe e as avós, e é a grande, vamos dizer assim, a grande herança, né, o grande lastro no qual eu fui construído e edificado. Não? Escola pública, família e avô, pai, aprendendo a tomar bênção, aprendendo a respeitar os mais velhos, aprendendo as sutilezas das conversas dos mais velhos, desde lá, né? Desde lá. Depois, Deus quis que meu pai fosse mais cedo para o céu, e meu pai foi logo cedinho, quando eu tinha ainda uns 15 anos. E aí eu saio do bairro da Liberdade e vou para a Fazenda Grande do Retiro, que na época era um bairro chamado, naquele tempo, de bairro mais atrasado ainda. Eu saí do complexo civilizatório linha 8, já em estágio mais avançado de desenvolvimento, e vou para um bairro que é periférico e que vivia
vamos dizer assim, gravitando em torno da Liberdade, que é Fazenda Grande, São Caetano, aqueles bairros que estão depois do Largo do Tanque. Ou seja, o preconceito já é maior, porque na Liberdade você já é um pouquinho metido, né? Sai da Liberdade para lá, para cima, você fica menos metido, você fica mais pobre, porque fica mais longe do centro, fica mais ao norte da cidade, né? Mas não foi à toa. Eu creio que talvez meu pai tenha ido cedo para me indicar alguns caminhos, porque eu fiquei tendo que cuidar das coisas mais cedo. E foi na Fazenda Grande que eu comecei a militar, a fazer parte do movimento social. Então, se meu pai não tivesse ido tão cedo, talvez eu não tivesse recebido essa orientação de estar mais cedo no movimento social. Então, comecei na Fazenda Grande do Retiro, trabalhava no barzinho que meu pai deixou, e lá nesse bar eu dialogava com a associação de moradores. Então, eu comecei a fazer movimento social no final da década de 70, entrando na década de 80, no bairro da Fazenda Grande do Retiro. No início, a minha visão era uma visão mais marxista, leninista, né? Eu discutia apenas a questão da pobreza, né? Tive que ler a história da riqueza do homem, tive que estudar Lênin, o Estado, a ilha de Fidel Castro. Então, a minha leitura era uma leitura esquerdizante, muito estimulada pelo Partido Comunista Brasileiro, naquele tempo era o Partidão, o PCB. Não tinha uma visão de raça, não tinha visão feminista e muito menos ambiental. Naquele tempo, a dicotomia era pobres e ricos. E meu pai, antes de falecer, me ensinou uma coisa. A primeira lição política, duas lições políticas fundamentais para mim. Uma de meu pai e outra de minha mãe. Não podia ser diferente. A de minha mãe foi que não podíamos chegar em casa com nada que não fosse da gente. Ou seja, comprado. Não é atribuída a uma posse sem uma origem correspondente e, vamos dizer assim, autenticada. Ah, isso aqui é seu, quem lhe deu? Seu pai comprou, sua mãe comprou, então não é seu, devolva. Então, minha mãe ensinava assim. A gente não podia chegar de lugar algum, principalmente da escola, com um lápis, ou uma argola, ou uma pulseira, porque a pergunta era, é seu? Seu pai lhe deu? Você trabalha? Então vai e devolva. A outra lição foi de meu pai. Eu ainda novo, ele morreu, era novo, quando meu pai votava no MDB. Eu não entendia nada de política, pequeno. Eu sabia que tinha dois partidos, MDB e Arena. Aí eu perguntei a meu pai por que ele votava no MDB. Meu pai tinha um segundo ano primário feito em Cachoeira. E ele me disse, eu voto no MDB porque o MDB é o partido dos pobres e a Arena é o partido dos ricos. Duas definições básicas que eu penso que ajudaram muito na minha construção. Primeiro, ficar do lado dos pobres, né? É bom, vale a pena ficar, né? Nada contra os ricos, né? Antes, mais cedo, eu até tinha um bocado de coisa contra. Hoje eu estou mais tranquilo, estou mais diplomata. E não pegar o que não é meu e não levar para casa o que não me pertence. Penso que são duas coisas importantes que o Brasil precisa ter. Uma é um pacto para a distribuição da riqueza. Não podemos ser felizes com algumas pessoas infelizes. A outra, isso de alguma forma vem sendo feito com os programas de Bolsa Família, com os programas de transferência de renda, com o fortalecimento dos empregos, com carteira assinada, com a economia rural, com as cooperativas, com a agricultura familiar. A outra, eu penso que estamos mais distante, que é esse pacto que eu chamo de remédio ético. Precisamos fortalecer e receitar mais esse remédio ético. Nós perdemos a bússola da ética. A gente está achando que roubar é normal e faz parte. E isso não deve ser mantido do jeito que está. Isso está nos desestruturando. E isso nos abala a todos. Isso é para os ricos
para os grandes empresários, para os latifundiários e para os pobres também. Do mesmo jeito que é ridículo e feio a gente vê parlamentares trocando dinheiro pelos telefones gravados da televisão, é feio também, eu considero muito feio, pessoas simples, mesmo pobre, pegando televisões, rádio, computadores, quando tem greve de polícia. Principalmente quando eu vejo pais de família sorrindo para as câmeras de TV, carregando uma LCD na cabeça e ao lado do filho. E chega em casa e leva como se fosse um prêmio. Isso é um país doente. É uma sociedade que está precisando de tratamento. A gente não pode levar um CD, um data show para casa, comemorando porque tem greve de polícia e eu peguei de uma loja ali. Mesmo que eu seja pobre, mesmo que eu tenha necessidade. Eu não creio, não sei se eu estou correto, mas não creio que a pobreza determine essa consequência de forma exata, como algumas pessoas colocam. O fato de ser pobre não determina que sejamos desonestos ou que a gente tenha que roubar. Eu penso que a pobreza é um dado importante desse fenômeno, mas não é o único. Tem outras estruturas que estão danificadas e que precisamos recuperá-las para isso. Pois bem, aí, depois dessa orientação e depois da vida comunitária na Fazenda Grande do Retiro, eu comecei a perceber que, embora sendo de esquerda, embora tendo um discurso comprometido com as mudanças estruturais da sociedade e de combater a violência, os desequilíbrios e as injustiças sociais, eu pensava ainda de forma universalista, ou seja, para todos. E não é assim para todos. Eu fui aprendendo com o decorrer da própria minha caminhada, que em alguns momentos eu tinha um lugar, o lugar de negro, o lugar de militante, de esquerda, de algum conceito, mas que não deixava de ser negro. E comecei a entender com alguns amigos meus que isso é um retrato, é um diagnóstico do quadro de racismo que nós temos, né? Eu ficava assim, encucado, quando as reuniões do partido acabavam e que eu ia para casa. E sempre eu ia para casa de ônibus. E os meus companheiros de esquerda iam para casa de carro. E boa parte dos meus companheiros de esquerda moravam no Rio Vermelho, na Federação, Canela, nesses lados. No meu lado não tinha ninguém para ir, nem carona eu achava, porque não tinha ninguém para ir para o Largo do Tanque, Fazenda Grande, Capelinha, São Caetano. Só tinha para ir para o outro lado. Eu comecei a entender que mesmo nos estratos considerados de esquerda, nos partidos sérios, não estou falando de gente ruim, não, estou falando de gente boa e bem intencionada, mas mesmo assim, nós tínhamos dificuldade de pontuar, de liderar. Nós sempre fomos convocados para auxiliar, para estar ao lado, para estar um pouco atrás, mas nunca para estar com o poder do microfone, nunca para estar protagonizando as lutas, nunca para estar à frente dos processos, sempre ajudando. Eu percebia que os negros nunca eram os candidatos, sempre eram os apoiadores. E os nossos grandes companheiros não negros eram os candidatos. Então, a gente vai entendendo que há um corte de raça dentro das estruturas partidárias, assim como um corte de gênero também. Não são as mulheres as dirigentes partidárias, não são as mulheres que decidem o que as organizações vão fazer, são sempre forças auxiliares. Então, eu fui percebendo, e aí tive dois companheiros que foram importantes na minha estrutura, no meu entendimento da questão racial. Um foi Manuel Almeida Cruz, que já está no céu, e outro foi José Lino Alves de Almeida, que também já está no céu. Esses dois, exatamente, um estudou comigo no ginásio e depois nos revemos no Movimento Negro, e Manuel, que eu tive a felicidade, um autodidata com 5.000 livros em casa, morando do meu lado, da minha casa,
né, lá na Fazenda Grande, e que me ensinou algumas coisas, que me apresentou Fanon. E aí eu fui construindo uma consciência racial. Eu fui entendendo a racialização da sociedade brasileira, a hierarquização da sociedade brasileira entre seres humanos, entre pessoas, porque são diferentes. Então, ontem eu assisti Olhos Azuis, um filme bonito. Pensando nesse trabalho de hoje, eu assisti pela terceira vez Olhos Azuis. E esse filme coloca pessoas brancas de olhos azuis em situação desfavoráveis, porque tem olhos azuis. O Brasil colocou muitas pessoas negras em situação desfavorável, porque tem a pele negra. O Brasil nasceu assim. O Brasil nasceu sobre o código de divisão de pessoas em etnia, em pertencimento étnico, em origem étnica. O Brasil nasceu com um grupo humano que chegou somente para mandar e ser obedecido, os colonizadores, os portugueses, e outros grupos que foram convocados somente para obedecer e serem dominados, os negros e indígenas. Os portugueses chegaram terceirizando o país, ocupando o espaço para o extrativismo exclusivamente com Portugal, sem nenhum sentimento pátrio, sem nenhuma relação de beijo na boca, só para tirar a riqueza e mandar para Portugal, assim mesmo com raiva, porque não queriam vir para cá. E negros e indígenas foram tratados como segunda categoria de pessoas, como uma sub-raça, como quaisquer coisas que não tenham muito valor. Ah, certo, certo. Pois é. Consiste, né? Fazer o quê? Né? Tem consistência. Dona Nilza, tudo bem? Obrigado. Então, essa hierarquização, ela ficou durante muito tempo e ainda está presente na nossa mentalidade. Não é aqui dizer que uma pessoa é ruim, que uma pessoa é racista. O racismo é um sistema e ele opera enquanto sistema. E nós reproduzimos o que vamos aprendendo no decorrer do tempo. Então, uma sociedade que construiu escravidão, que viveu sob o signo da escravidão por quase 4 séculos, ela não muda de uma hora para outra. Aqui está cheio de gente boa nessa sala, mas tem gente que no dia que a empregada não vai, a gente não acha as coisas em casa. Tem dia que no dia que a pessoa que faz a arrumação do apartamento não chega mais cedo, a gente chega no trabalho atrasado e ainda diz assim: hoje eu estou sem empregada. Tem gente que no dia que o carro quebra não sai. Diz assim: não foi para a festa porque meu carro ontem quebrou. Não pega um táxi porque não foi para a festa porque o carro quebrou. Imagine quem teve 400 anos de escravidão, quem teve trabalho escravo, pessoas para lhe servir durante tanto tempo, e de uma hora para outra você diz assim: acabou, não é mais assim. Então, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso. Uma é que acabou, não é mais assim, foi mais ou menos o texto da lei áurea. Ou seja, acabou, não é mais assim, mas não disse como era que ia ser a partir dali. Então, a Lei Áurea esgotou uma relação de escravidão com 2 artigos. Acabou a escravidão no Brasil, mas não disse depois o que fazer com as pessoas que eram escravizadas. O Brasil não construiu um pacto social novo com os ex-escravizados, com os que estavam aqui, que vieram da África. Não foi dado a essas pessoas oportunidade de investimento nas suas carreiras profissionais. Elas não tiveram nenhum apoio logístico, nenhuma orientação profissional. Não receberam nenhuma carta de financiamento do Banco Econômico, da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. Não receberam nenhum lote de terra, nenhum trator, nenhum carrinho de mão, nenhuma pá para recomeçar as suas vidas. Ninguém ganhou uma galinha, uma vaca e uma cabra para recomeçar. Então, acabou a Lei Áurea. Agora é com você. Tchau e bênção. Então, o que fazer o ex-escravo? Essa é uma dívida
que nós estamos reparando até hoje. O Brasil está ainda construindo uma política de igualdade racial. Isso do ponto de vista da estrutura jurídica, isso do ponto de vista da justiça social e econômica. A outra coisa que eu quero falar, que penso que ela é muito importante, porque a estrutura social e econômica, a gente vai avançando, Marcos, a gente vai avançando com políticas sociais, com secretaria de reparação, com o ministério que Lula criou de promoção da igualdade em Brasília, com a secretaria que o governador Wagner criou para promover a igualdade no estado da Bahia, com os movimentos sociais, com os novos estudos acadêmicos, com antropólogos, com sociólogos. Essa estrutura, essa igualdade social, política dentro do Estado brasileiro, nós estamos começando a fazer. O Brasil reconheceu que é um país racista no governo de Fernando Henrique Cardoso, no final dos anos 90, né? Então, depois vem o governo Lula e começa a fazer políticas de promoção da igualdade. A primeira estrutura pública, ali é a Lei Áurea, né? A primeira estrutura... Hein? Só uma página, Foram 2 artigos. Está extinta a Lei Áurea, depois ficam revogadas as disposições em contrário. Pronto. Não disse agora o que é que você vai fazer da vida, né? Não teve um repacto. Você continuou como cidadão de segunda categoria e tudo que lhe pertencia... Você quer falar? E tudo que lhe pertencia... o que diz respeito a você passa a ser tratado também como coisa de segunda categoria. Então, esses acordos que o Estado brasileiro começa a fazer, claro que começa a apontar resultados, vai melhorar a vida das pessoas. Agora, tem uma outra coisa, que é o que está na matriz cognitiva, que é o que está na cabeça, que é o que está no coração da gente, que é o que está nos valores, que faz parte do conjunto de crenças e valores. Nós aprendemos ao longo das nossas vidas que lugar de mulher era na cozinha. Nós aprendemos ao longo das nossas vidas que negro é inferior. Aprendemos assim. Temos que desaprender para aprender de outra forma. Isso é mais custoso de fazer do que fazer as políticas públicas, do que criar leis antirracistas, porque a lei nos protege. A lei prende até quem comete o racismo. Agora, como mudar a nossa mentalidade que a lei não muda e que o Estatuto da Igualdade, às vezes, não penetra no conjunto de crenças e valores que nós temos e que está aqui consolidado por 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos. O primeiro pediatra da minha vida foi branco. O meu primeiro médico foi branco. O meu primeiro dentista foi branco. A minha primeira professora foi branca. E isso ocorre com quase todo mundo no Brasil. Ocorreu com quase todo mundo no Brasil. As gerações mais novas vão ver diferente, mas as gerações mais velhas viram assim. O primeiro médico, o primeiro pediatra, o primeiro doutor, o primeiro cientista, o primeiro patrão, sempre foram brancos. Agora, nós vivemos o tempo todo e vivenciamos o primeiro faxineiro, a primeira doméstica, o primeiro empregado, o primeiro preso, o primeiro pobre, o primeiro mendigo que você viu, certamente foi preto, foi negro. Então, isso vai criando em nossa mentalidade espaços e papéis sociais. Eu vou crendo desde criancinha que negro é a cor do mendigo e que branco é a cor do médico, doutor. Eu vou aprendendo isso. E o Brasil aprendeu isso muito bem. E não desfaz isso de uma hora para outra com um decreto-lei, com um projeto. Isso se desfaz com um novo aprendizado, com um novo olhar, com uma nova sensibilidade, com outro jeito de ver as coisas. Até o Jesus Cristo de Oriente Médio conseguiu nascer ali, naquele lugar, daquela cor e com os olhos azuis, né? Então, é disso que a gente está falando, dessa mudança de mentalidade, que só pode nos ajudar a todos. Às vezes a gente não muda com medo
do que vai perder. No Brasil tem gente que tem medo de perder, com medo do que pode, tem medo de mudar, perdão, com medo do que pode perder. Tem gente que teme mudar com medo do que pode perder. A gente precisa mudar entendendo que mudar pode ser ganhar, mudar pode ser agregar, mudar pode ser somar, mudar pode ser troca, mudar pode ser empréstimo. Mudar não é perder. A sociedade brasileira, que tem uma mentalidade escravocrata, ainda tem, ela aprendeu de forma hierarquizada, verticalizada, de cima para baixo. Eu obedeço piamente àquele ou àquela que aparenta ser superior dentro da minha escala de valores, obedeço piamente. E aquela outra pessoa que aparenta ser inferior dentro da minha escala mental, que eu criei, que eu creio, que eu acreditei, que eu aprendi e que está na minha razão aqui, na minha mentalidade, eu aprendi que o que é inferior, o que pode aparentar inferioridade, pela cor da pele, pela roupa que veste, eu trato de forma de cima para baixo, eu piso na cabeça. Então, eu estou quase sempre disposto a pegar o jornal, um exemplo que eu gosto, eu estou na banca de jornal aqui da Consiste, esperando o ônibus passar, para o carro de Vinícius, aqui do lado, e pede um jornal à tarde. Eu estou muito mais apto a pegar o jornal e entregar para que Vinícius não tenha que saltar do carro, afinal de contas, não custa nada, não é? Eu entregar o jornal para ele, e ele vai embora depois, e eu não farei com a mesma gentileza se alguém vier com um carro de mão e pare em frente à banca e peça um jornal, porque na minha cognição, quem já está com o carro de mão, ele que vem pegar a porcaria dele. Não é nada demais, não é? A gente aprendeu assim o tempo todo. A gente aprendeu a chamar quem está de camisa, de malha, para ajudar a pegar o balaio. Chamar o de paletó é ofensa. Você não é maluco de chamar um cara de paletó para ajudar você a pegar o balaio, né? Então, a gente aprendeu assim, a gente hierarquizou. Então, negros e negras são pessoas tratadas de forma inferior no Brasil de hoje. Mulheres negras têm menos tempo no consultório médico, porque a medicina, e todo mundo aprendeu, que as mulheres negras suportam mais a dor, porque a negona é mais forte. A negona é boa de cama, a negona é boa de trampo, a negona é boa de labuta. E uma dor a mais, uma dor a menos, não vai fazê-la sofrer. Uma branca sofrendo é uma coisa que dá dó e piedade. Assim como hoje a gente vê, por exemplo, quando duas meninas pretas estão roubando no shopping center, elas são apenas conduzidas e vão para o procedimento policial de praxe. Não gera um comentário adicional de, vamos dizer assim, de compaixão do apresentador de TV. Duas meninas negras que roubam, elas serão conduzidas para a delegacia mais próxima para resolver o problema. Quando são duas louras, aí Bocão faz assim, mas tão bonitas, como será que estão os pais dela nesse momento? Há uma relação de piedade, porque a ladra branca sugere uma certa piedade do tipo assim, não deveria estar ali. A negra, naturalmente, é percebida como que foi mais uma besteira que fez, mas que não nos assusta. Então, isso a gente tem que resolver. Isso a gente resolve com educação, isso a gente resolve com compreensão, isso a gente resolve com leitura, porque o racismo também é fruto da ignorância, né? Não somos inferiores, negros nem brancos, né? O cruzamento de um homem branco com uma mulher negra não vai nascer um computador, vai nascer outro ser humano. Quem criou a noção de racismo foram os estudiosos, pesquisadores no século XVI, para justificar a subordinação de uma pessoa por outra. Claro que no momento em que esse racismo social se estabelece, eu preciso tratar, enquanto raças, os grupos humanos para construir as políticas públicas necessárias e para saber quem foi que saiu perdendo na construção do Brasil.
um outro cuidado, que algumas pessoas falam, mas não existe raça. A raça é humana, claro. E todos nós dissemos isso a vida toda, que a raça é humana. Só que uma parte da raça humana foi maltratada durante tanto tempo, que agora nós temos que definir como vamos resolver a questão desses grupos humanos que não foram tratados como raça humana. Foram tratados como uma sub-raça humana. Então, quem inventou a racialização não foram os negros, foram os racistas que inventaram. O que os negros querem é combater. E hoje partimos do conceito de raça, não por não compreender que a raça é humana. Compreendemos que a raça é humana, mas compreendemos que uma parte da raça humana ficou sem os benefícios da riqueza construída. Ou seja, vivemos num playground onde duas crianças brincam de empurrar o carrinho. Uma vai dentro do carrinho e a outra vai empurrando o carrinho. E a gente quer que as duas estejam brincando, assim como os cordeiros de bloco. Alguns vão fora do bloco segurando a corda e outros vão dentro do bloco pulando. E tem gente que diz assim, para que água mineral? Está todo mundo brincando mesmo? Cordeiro não está brincando, está segurando a corda. É que o racismo brasileiro é tão sofisticado que a gente trata a nossa empregada como parenta da família, embora ela e nós saibamos que ela não vai herdar o apartamento, ela não vai ficar com o nosso imóvel, o nosso patrimônio, mas a ela é chamada de compadre, de comadre. A gente até batiza, porque quando vira compadre não vai para a justiça mais, mas ela vai continuar ocupando o quarto do fundo, e é exatamente no quarto da empregada que a gente bota o tênis, a bola murcha, a raquete de jogar, que bota a tábua de passar roupa, que bota o brinquedinho que não quer mais. E quase sempre é para a empregada que a gente dá na quarta-feira a comida de domingo, porque a gente não pode comer mais. E muita gente ainda dá a roupa que não serve mais para seu filho. Então, a doméstica no Brasil é uma reprodução moderna, né, quilombola não, mas de senzala moderna no Brasil de hoje. Nós temos ainda que ter a nossa empregada para nos servir às 10 da noite, de preferência que durma no emprego. Então, é disso que eu estou falando. Precisamos mudar mentalidade, mudar as crenças, mudar os valores para construir uma sociedade justa e igualitária, onde a gente acabe com essa hierarquização, onde eu não tenha que explicar nos lugares que eu não sou segurança, até porque não é feio ser segurança, mas eu tenho que explicar porque muita gente não acredita que é o secretário, porque não está acostumada a ver. Precisamos nos acostumar a ver negros e negras usando paletó, gravata, bata, roupa de capoeira, roupa de médico, jaleco, ser instrumentista, ser cientista, ser astronauta, ser governador, ser presidente. Não é surpresa, às vezes, eu ter que explicar, porque numa cidade como a nossa, de mais de 80% de negros, nós não conseguimos eleger nunca um prefeito. Só tivemos o prefeito Edivaldo Brito em 78 como prefeito provisório por 9 meses. Então, é por isso que outro dia um lavador de carro, vendo passar um grupo de africanos, chefe de Estado africano, com um comboio da Polícia Federal, e o lavador de carro gritou para o outro assim, rapaz, olhe para lá, um bocado de negão parecendo branco. O lavador de carro quis dizer que era um bocado de negão protegido, como ele vê sempre os brancos serem, porque em Salvador não é normal você ver um bocado de negão em carro oficial com a polícia ao lado. Em Salvador, quando você vê a polícia ao lado de um bocado de negão, não está protegendo, está conduzindo, não é? Bem, eu tenho quanto tempo para falar da secretaria? 20. Eu vou falar um pouquinho agora para encerrar, agradecendo a atenção de vocês e a paciência, para apresentar, Saulo, a Secretaria da Reparação, que nós estamos na gestão. A Secretaria é uma política pública provisória, ela não vai durar, torcemos que não precise durar mais 30 anos, não é? Porque é para promover a igualdade racial no município. É a SEMUR, Secretaria Municipal da Reparação. Pois não. A nossa secretaria é a instância responsável por articular, junto às instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas de promoção da igualdade racial na cidade do Salvador.
Foi criada em novembro de 2003, logo após a Conferência de Durban, na África do Sul. Nessa conferência, na África do Sul, o Brasil assinou um documento em que diz que todos os países que construíram riquezas usando o trabalho de pessoas escravizadas, o termo é esse, não são pessoas escravas, mas escravizadas, esses países devem aos descendentes daqueles escravizados políticas públicas de reparação. Tem um papel de articular com outras secretarias a inclusão do recorte racial em todas as políticas públicas na cidade do Salvador, para que estas atinjam a maioria da população formada por afrodescendentes, que não desfrutam das mesmas oportunidades e tratamentos da minoria não negra, como comprovam os indicadores. Fácil ver isso nos dados do DIEESE, dos indicadores sociais em Salvador, na Bahia e no Brasil, não é? Pois não... Ali a foto antes foi... Quem estava antes da foto? Nelson Mandela. Aqui é a doutora Neuza Alves, ela é desembargadora federal, baiana, nascida no bairro do Tororó, e que trabalha, praticamente vive em Brasília, na Comissão de Justiça. Aí são alguns dos nossos parceiros: Secretaria de Saúde, a Saltur, o UNFPA, que é uma organização da ONU, a Secretaria de Cultura, o SEBRAE. A nossa missão: promover na cidade do Salvador a igualdade racial, a inclusão social dos afrodescendentes e a valorização da diversidade. Quando a gente fala aí da diversidade, nós incorporamos na secretaria a luta dos grupos LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, que não tinha nenhum tratamento específico por órgão da prefeitura. Então, a partir de 2009, nós incorporamos também esses grupos que pagam impostos, que respiram, que amam, que são formados de seres humanos que merecem tratamento com dignidade, não é? Recentemente, um casal gay foi agredido na estação Pirajá. Mais atrás, um pouquinho, um casal gay foi perseguido na estação da Lapa, teve que sair correndo para não apanhar, e a gente não pode permitir isso numa cidade como a nossa. Visão: ser referência em política de promoção da igualdade racial e na redução das diferenças sociais. Obrigado. Consiste também em gentileza, já viu? Projetos e programas, o selo da diversidade, que nós já estamos convidando o Leomar a Consiste para ser nossa parceira do selo. O selo tem essa marquinha aqui à minha esquerda, que fala que é o seguinte: nós certificamos empresas que empregam negros e negras no mercado, nas suas organizações, nos seus postos de trabalho. Não só para ser garagista, para ser manobrista, mas em todas as funções, que possam haver também essa promoção das pessoas dentro das empresas. Leomar pode explicar depois com detalhes. A Consiste, com certeza, já é nossa parceira, né? Nós fomos apresentados a Consiste pela A3, de nosso amigo Avena, que é parceiro nosso. O PCRI é um programa de combate ao racismo institucional. Esse programa foi criado em Salvador a partir de 2005, e ele combate o racismo que está posto e presente em todas as organizações, e inclusive no nosso comportamento cotidiano, não é? Tratar as pessoas, às vezes, de maneira menos importante, porque elas aparentam demandar menor importância. O Observatório da Discriminação Racial é aquela marquinha lá à direita, é o nosso observatório vitorioso, inaugurado em 2006, para tratar do racismo no Carnaval. Este ano nós conseguimos uma proeza, ser a capa do Jornal à Tarde de 2012. A capa do jornal foi o nosso observatório. Mapeamento dos terreiros de Salvador, que é um entendimento de que temos que dialogar com todas as religiões e manifestações religiosas. A inserção de jovens afrodescendentes no mercado de trabalho e a feira de empreendedores afrodescendentes. Pois não... Nossa equipe enxuta: gabinete, assessoria, coordenação administrativa, coordenação de projetos e programas de reparação,
e a coordenação de programa para a diversidade. O CMCN é o Conselho Municipal da Comunidade Negra, que tem a participação de militantes e do movimento social, porque a nossa secretaria não veio junto com o navio de Portugal. A nossa secretaria é uma construção do movimento social, então nós temos a fiscalização da sociedade civil. Aquela foto é de Neguinho do Samba, que inventou o samba reggae, mas que não ficou rico com ele. E aqui é uma frase que eu gosto de dizer sempre, que onde quer que eu esteja, na universidade, dando aula, tomando aula, no cargo de poder, onde quer que eu esteja, como cidadão negro, não vale a pena ocupar os espaços se não for para promover as pessoas. Então, o meu papel de negro é o de abrir portas para que o nosso povo possa entrar. Porque se eu entrar sozinho, não adiantou de muita coisa. Então, muito obrigado. Espero ter cumprido. Cadê ela que ia me mostrar aquele cartaz horroroso? Ah, ela ali precisou mostrar? Direitinho? Arrumadinho? Obrigado. Um beijo para vocês. Bom, senhores, agora é hora de nós abrirmos para perguntas. Isso é proibido ficar calado. Por favor. Secretário, longe de mim colocar uma saia justa ou trazer uma discussão de outra secretaria para a sua secretaria. Mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o sistema de cotas. Nós sabemos da polêmica toda que foi o sistema, né? E eu gostaria de ouvir o seu comentário. Obrigado. Melhor do que o cartaz. Ninguém sabe o que é o cartaz, nem eu vou dizer. Vai ficar todo mundo aí curioso. É conversa só nossa aqui, né? Veja só, eu falei que o Brasil nasceu em base de desigualdade. Uns mandando e outros obedecendo. Isso por si já é cotas, né? Quando o Brasil começou a falar de cotas, houve essa polêmica. Toda vez que você procura fazer políticas de promoção de grupos que foram discriminados historicamente, né? Caetano em Haiti fala isso, né? Quando você vira um deputado defender a adoção do ensino de primeiro grau, né? Quando a gente fala de promover os que perderam, aí aparece alguém e diz assim, mas isso é privilégio? Não é privilégio. O Brasil nasceu com algumas pessoas de Fusca velho e outras de... Diga o nome de um carro aí, retado. Ferrari. O seu, né? Esse, pronto. Então, você sai numa Ferrari e o outro sai num Fusca. E você diz assim, estuda, burro. Vê se chega junto com ele. Não chega. Ou é Fusca para todo mundo, ou é Ferrari para todo mundo. Se você continua na Ferrari, eu tenho que dizer ao cara do Fusca que ele vai ter que ir até o Iguatemi. E no Iguatemi a gente começa a contar. Porque se eu começar a contar na Vasco da Gama, o cara da Ferrari já ganhou a corrida. Eu já sei quem vai ganhar. Então, o Brasil, nós negros, entramos na história, vou tirar a palavra história, entramos nas disputas sempre para o lugar de perder, sempre para o lugar da derrota. Quando alguns conseguem escapar, a gente comemora. Você viu Edivaldo Brito? Muito bom. Você viu Milton Santos? Muito bom. Você viu Gilberto Gil? Muito bom. A gente pega as exceções e coloca como resultado que deve ser positivo, e é positivo, mas que deve agradar e satisfazer a todo o resto. Não é assim. Então, o que a gente propõe é que essas cotas são provisórias, essas cotas são acompanhadas, essas cotas não significam dizer que a pessoa não vai estudar para passar no vestibular, e que essas cotas também obedecem a alguns critérios. O que se pretende com elas é você reduzir as desigualdades. Durante muito tempo, nós tivemos cotas para os filhos de latifundiários, para os filhos de empresários agrícolas, para assegurar-lhes a vaga do vestibular no caso de empate. Se você fizesse vestibular e seu pai criasse cavalo ou boi, você já teria a vaga, chamada Lei do Boi. E nunca vimos nenhum intelectual brasileiro levantar-se contra. Na década de 30,
40, o Brasil trouxe 3 milhões de brancos da Europa, com todo o apoio, fomento agrícola, apoio para financiamento, terras para ocupar, porque diziam-se que um país de negros não iria para frente. Então tinha que trazer branco de fora para atender a ideologia do embranquecimento, para desenvolver um país que era de negros. E todos esses que vieram da Itália e de tantos outros países da Europa vieram com apoio do governo. E isso foram cotas. Então, não podemos achar que as cotas do que não presta sejam naturalmente aceitas e as cotas de bondade sejam enfrentadas como favor ou como privilégio para alguns grupos. Nós estamos tratando de grupos humanos, negros e negras, que não tiveram educação, que não tiveram acesso à saúde, que não tiveram o Estado brasileiro a seu favor. O Estado é o grande ente protetor de todas as pessoas. E todo mundo sabe que no Brasil o Estado foi feito para alguns grupos humanos e para outros não. Por isso que precisamos da igreja, das Santas Casas de Misericórdia, para ter acesso à saúde, né? Então, nós começamos do zero. O negro no Brasil não herdou terras. Ele começa de nada, do zero. Então, as cotas são políticas afirmativas, provisórias, para você não privilegiar grupos, mas corrigir erros que a história fez. Então, é uma reparação. É somente isso. E hoje em dia nós percebemos que os estudantes de cotas têm bom desempenho nas faculdades. Não é a parte ruim da faculdade. Eles estão indo muito bem se acompanhados, né? Ainda assim precisamos melhorar, porque tem estudantes cotistas que têm a cota, mas não tem um dinheiro de transporte para ir. Aí a gente está conseguindo agora uma verba de transporte através da Secretaria da Reparação, através de uma emenda de deputado federal Márcio Marinho, para ter transporte para aquele negro da periferia que conseguiu passar na cota, mas não tem como ir para a faculdade. Obrigado. Respondeu bem? Mais perguntas? Secretário Ailton Ferreira, eu vou pegar na pergunta da menina com relação às cotas. Eu sou a favor das cotas, mas eu tenho amigos, inclusive o poeta e o compositor Caetano Veloso, que você citou aí, ele é contra as cotas. Por quê? Ele acha que nós devemos ter um ensino público para que nós não precisamos de cota, para não ficar uma coisa assim, coitadinho. O que é que você acha dessas pessoas que são contra e é a favor de um ensino público, beleza pura, para que a gente não fique precisando de cotas? Concordo, Badá. Também eu quero ensino público e gratuito de qualidade para todos. Também quero. O que eu estou dizendo é que uma medida universalista, ela desconsidera a razão da desigualdade, a razão do prejuízo que uma população teve. A política de uma escola pública e igual e boa, de qualidade para todos, ela vai atender, mas vai atender a partir de quando? A luta já começou. Então, e os que estão hoje prejudicados? As cotas, por isso que eu disse que as cotas são provisórias. Talvez 10 anos não precisemos mais. Teremos que ter escola pública. Agora, eu preciso dar o remédio para quem precisa tomar o remédio. É como se você está abalado com muita gripe, certo? Precisando de vitamina C, tossindo pra caramba, com febre, todo acabadinho. E aqui meu amigo forte, saudável, musculoso, todo armado, aí eu vou dar a mesma quantidade de fruta para você e para ele, eu vou deixar você ainda na situação de dificuldade. Eu vou dizer para você o seguinte, vou lhe dar 2 laranjas, eu vou dar 4 para ele, porque ele está, quando você está doente em casa, ou quando a gente tem um filho doente em casa, a gente não guarda a maçã, se tiver uma maçã só, não fica para quem está precisando? Então, a maçã é aquele carinho que a mãe diz assim, deixa aqui, que é para seu irmão que ele está gripado. Você coma pão, né? Então, é isso, que é por um tempo. Depois a gente não precisa mais. Eu espero um dia não precisarmos mais de cotas. Essa é só uma, vamos dizer assim, é um tratamento para uma situação emergencial que vai durar durante um tempo. Agora, quando tiver escola para todo mundo que assegure o acesso à universidade, a gente não precisa mais. Entendeu? Pois não.
Bom dia. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta seguinte. Eu recebi o seu convite e espero que da próxima vez, então você coloque lunch in, que está escrito, o que quer dizer isso, para depois eu saber se posso vir. Lunch in. Lanchinho. Então, por favor, bota entre parênteses assim para sua mãe, que lhe adotou você, para eu saber para que eu estou sendo convidada em uma hora que é alguma coisa que eu não sei o que é, leva uma paulada na moleira. Entendeu? Então, eu quero saber o que significa isso. Eu sei que é o quê? É muito simples. Isso, na realidade, foi decorrência. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos e tive muitas pessoas que me ajudaram na vida. E nós não podemos esquecer quem nos ajuda. Quando eu morei nos Estados Unidos, só tinha uma opção para realizar esse sonho. É vender tudo que eu tinha. E não foi fácil. Eu morei 2 anos em Nova York e morei em 12 lugares. Imagine, a cada praticamente média de 2 meses eu mudava. Mas meu chefe praticamente me adotou. E a primeira vez que nós fomos almoçar, ele era chefe meu, ele me levou para almoçar num lugar lindo, um lugar que via toda a Baía de Manhattan. Parecia que eu estava realizando um sonho, parecia não, eu estava realizando um sonho quase que inalcançável. No segundo dia, ele preenchendo o material de imigração, ia lá, naquela época era muito difícil, ele falou assim, em vez de almoçar fora, vamos continuar preenchendo, e vamos jogar um xadrez. E quando subimos para o refeitório, ele falou para mim assim, você quer almoçar aqui ou fora? Marcos, fala. Eu falei assim, não, vamos almoçar aqui. Aí eu ouvi pela primeira vez a expressão lanchinho. Eu disse, porra, que ideia interessante. Começamos a empresa e imediatamente descobrimos que nós estávamos preparados para tudo, menos para ter empresa. Acredite, eu havia voltado com 2 computadores, já tinha identificado um sócio, ele não sabia que era Moisés, nós nos conhecemos na Telebahia. E aí convidamos Manuel Barros, presidente da Unifax, para fazer o primeiro lanchinho. Falei assim, Manuel, nós estamos começando uma empresa e quero que você vá contar como é fácil. Ele disse, você vai adorar, seja bem-vindo, é tão fácil ter uma empresa no Brasil. E ele veio e de lá para cá já realizamos agora 264 lanchinhos. O que significa? Significa você, ao invés de sair para almoçar fora, almoçar internamente. Naquela época, a empresa funcionava durante o almoço. Todos almoçávamos juntos. Naquela época nós funcionávamos na Casa do Comércio. Nós havíamos ganho uma concorrência e era um momento, como nós fazemos até hoje, de aprendizado coletivo. 2 são os focos. Ou trazer pessoas que tenham ricas histórias de vida, como a Ailton, ou trazer alguém que conheça com profundidade um assunto. Mas qual era o mercado? Sempre foi e sempre será a nossa equipe. Eu brinco dizendo que eu sou o único normal aqui. E se você for ver, devo ser o único, porque aqui nós só queremos pessoas diferentes. Pessoas que tenham essa consciência. Daí essa diversidade. Daí, a senhora não sei se viu logo no início, quando Jorge projetou uma declaração de uma pessoa da nossa equipe, nós temos um documento que as pessoas recebem em casa logo que são contratadas. No dia seguinte recebem em casa. São 60 folhas. E com um presente para a família. Isso é também fazer diferente. Mas isso é uma gota, tá certo? E lá está dito que nós sabemos, preconceito vai existir sempre. Mas quanto menos, melhor. E que a riqueza do homem está na diferença, está no complemento. Então é um pouco do que nós temos feito aqui, mas agora estamos mais ricos com a presença de vocês, com a presença de Ailton. Ficamos muito surpresos. E eu tenho que registrar, não é Moisés, não é Jorge, não é Adarlan, com o que nós tivemos de retorno. Ninguém está aqui para ser mais um. Eu não estou aqui para ser mais um. Nós temos uma capilaridade, tive a oportunidade de mostrar um pouco para Alexandre, para Ailton, para Leomar, como nós funcionamos. E mandamos muitos convites. E ficamos apavorados, porque o retorno foi muito aquém do que nós esperávamos.
Olha que a sala, graças a Deus, está bastante ocupada, mas eu esperava que fosse estar muito mais. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? Quem convida dá banquete. Então, quando eu falei assim, pô, tem que avisar Ailton que o retorno está baixo. A solução está nas nossas mãos. Moisés, eu quero que você passe, vou lhe botar agora numa saia justa, os 2 últimos convites que mostrem exatamente o pé de página que nós usamos. Como parte desse exercício de fazer diferente todo dia, nós resolvemos há poucas semanas usar a assinatura do e-mail, onde quem está mandando envia, tá certo? Para levar uma mensagem. A anterior foi a primeira, então nós só fizemos até agora 2. Ele vai adorar. Depois ele diz, pô, Marcos, pelo menos você podia ter avisado, mas ele já sabia, né? A gente não precisa mais falar, basta um olhar para o outro e já sabe o que o outro está pensando. Um diz respeito a uma coisa que infelizmente acontece ainda, está vivo, que é o piso, o passeio nosso. Vamos no início, Moisés. Vai começar agora. Pare de reclamar. Olha o buraco no passeio. Seja o prefeito do seu passeio. Tape e bote alguma coisa. Na verdade, é ou não é uma cidade linda? Mas ficar reclamando não dá mais. E agora aqui nós mandamos no convite de Ailton. Produzimos aqui em equipe. Essa ideia, por exemplo, nós fizemos numa reunião, a Darlan, que vocês vão conhecer daqui a pouco oficialmente, sugeriu isso. Olha só, vá do início, Moisés. Agora, ó, vai começar agora. Começa agora. Aí tá, ó. Fala por si só. Não é isso mesmo? Entendeu a diferença? Obrigado. Mas eu tenho uma pergunta de um assunto que diz respeito a uma das coisas que eu mais gosto, que é o futuro. Temos que cuidar do futuro. É lá que nós vamos passar, se Deus quiser, uma boa parte do nosso tempo. Tenho certeza que você tem uma bola de cristal. Quem será o próximo prefeito? Sim. Eu não sei dizer quem será, não, mas não vou declarar o voto, não. Mas eu penso que será o que a comunidade avaliar como o melhor para resolver os problemas da cidade. Acho que está na mão da comunidade. O que eu posso dizer é que eu não serei candidato. Que estava a expectativa de que eu seria candidato, mas não sou, não. Estou aqui como secretário e fico até o final da gestão. Mais perguntas? Temos espaço para mais 2 perguntas. Elza. O senhor. Boa tarde a todos, a bênção aos mais velhos. Não é uma pergunta, é mais um comentário. Não é um desabafo. Eu sou sacerdote de matriz africana, eu faço parte do Fórum Interreligioso, eu sou conselheiro da comunidade negra da cidade de Salvador. Fiquei feliz, foi a primeira vez que eu vi o secretário dizer que talvez um dia a gente não precise de cota. Com todo esse cargo que eu ocupo na comunidade negra, eu sou contra a cota. E cada dia eu fico mais triste e mais contra a cota. Porque nós temos escolas municipais que ainda não teve um dia de aula. Nós estamos agora com a greve do Estado. Quem paga o pato? O preto, o pobre, o pessoal da periferia. Então fica difícil, meu irmão, você que colocou essa tese, fica difícil para a gente que já veio naquele navio, que já sofreu, acreditar, que a gente vai conseguir um dia fazer alguma coisa. Porque eu costumo dizer, já falei a Léo ali, o pessoal da CEMU é aquele boi de ferrão. Você espeta em vez de andar e dar risada. Porque o que esse povo trabalha, não fica no gibi.
trabalha, eu sei que trabalha. Eu quero acreditar, né, no secretário, eu acredito que eu vejo a sua luta. Mas a política pública do Estado, a política pública do município faz com que a gente volte. Porque nós vamos entrar já em maio. A periferia tem escola municipal que não tem aula. Eu acredito em quem? Eu defendo como conselheiro que negro? O negro verde, o mais escuro, o mais preto, o mais pobre, o mais rico. Então eu quero deixar registrado, primeiro parabenizar essa empresa, que a gente passa aí pela frente, vê um prédio acabado, não acha que aqui tem uma potência dessa, né? Generosidade. Então, eu estou me sentindo honroso, acompanho a Ailton em todo lugar que ele vai, que eu possa, mas não com os 2 pés, é só um, porque ainda está dando para botar os 2 pés para dizer, eu acredito nessa política. Porque ele falou do Jornal à Tarde. Eu trabalhei no Carnaval com todo esse pessoal. Aquele dali chegou da mudança do Garcia, parecia que tinha tomado uma surra de cacete. Aí a gente vê que o próprio Estado, o próprio município, bota o ar-condicionado na Ondina, mas a luz só foi ligada lá para a CEMU, 6h30 da tarde, com o secretário já chegando para inaugurar. Então, são coisas que a gente fica, né? Que a gente vai, ao mesmo tempo a gente volta. Então, o Jornal à Tarde botou na primeira folha, aí o secretário manda um bombeio para a gente. Veja que beleza. Aí a gente vai. Eu fui comprar o jornal para ver. 3 folhas depois tem. A escola municipal não vai funcionar porque não tem isso, não tem aquilo. Eu digo, fecha o Jornal à Tarde. Não dá para a gente acreditar. Né? Obrigado e desculpe o desabafo, mas ainda continuo contra a cota. Eu acho que a empregada doméstica, com seu filho de 1 ano, de 2, tem que ter uma creche 24 horas, com um doutor, um nutricionista, para ensinar a gente não ficar obeso, porque nós, preto e pobre, é pirão na boca, é o caldo de panela com farinha que vai alimentar, e depois a gente vê lá que é lentilha, grão de bico, fica difícil a gente assimilar um pouquinho as coisas. Elza. Aqui, ó. Mais uma pergunta. Boa tarde a todos. Na verdade, é um comentário de satisfação. Parabéns pela Consiste, pela coragem de trazer esse tema e parabéns para Ailton por essa forma brilhante de colocar as coisas, que para mim foi tremendo. Quando Graziela terminou a declamação do poema, na verdade, me constrange tanto que eu não tive emoção para bater palmas pelo trabalho apresentado, porque me constrange demais. Eu digo que um dia há de não se acreditar que houve escravidão. E só queria compartilhar uma experiência na minha família. Como pode ver, eu não sou branca, e meu irmão estava no voo, e naquela fase de voos lotados, de overbook, e a aeromoça chegou na aeronave já pronta para decolar, mirou assim entre os passageiros e escolheu ele. E disse, tem um passageiro que tem uma urgência de voar, o senhor poderia dar o seu lugar para ele? Ele olhou para ela e disse, eu sinto muito, mas eu também tenho urgência. Então, ele disse que ele tem certeza que ele foi escolhido dentre aqueles 300 passageiros que ali estavam, porque ele era de menos cor, ou de mais cor, vamos dizer, como diz na peça Namíbia, não, ele era de melanina acentuada. Então, isso fica aí, aquele comentário que você trouxe do jornaleiro, do carro, do carrinho de mão e do carrinho Ferrari. Parabéns, parabéns, Consiste, parabéns. Só mais um. Albervan? Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos Vinícius. Boa tarde, nosso irmão querido, Dr. Ailton Ferreira. Senhoras e senhores da comunidade, meu nome é Albervan Neves de Almeida.
Meu nome é Albervan Neves de Almeida. Eu sou militar da reserva, sou advogado, professor. Já trabalhei em vários lugares. Inicialmente na Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Detran, Tribunal de Justiça 2 vezes, Superintendência de Transporte Público e, por último, na Guarda Municipal de Salvador. Conheci o nosso amigo Marcos Vinícius em uma das reuniões da Câmara de Dirigentes Lojistas. Se eu não estiver enganado, no dia do meu aniversário, no dia 30 de outubro do ano passado. Depois que eu fiz um agradecimento, o nosso amigo Marcos Vinícius me convidou para proferir uma palestra aqui na sede da Consiste. Nós não combinamos data, até porque eu estava com uma série de problemas pessoal, como ainda estou. Eu perdi um irmão há pouco tempo e minha mãe está muito doente. Agora mesmo eu me atrasei para a palestra de Dr. Ailton, nosso amigo, companheiro de luta lá na prefeitura, porque estava acompanhando minha mãe no hospital. Eu tive o cuidado de, inclusive, ligar antes do início da palestra. Liguei para o Dr. Ailton, eu imaginei que ele estivesse ocupado, liguei para o celular de Marcos Vinícius, atendeu uma das pessoas, Jorge atendeu, e com isso eu quero, eu não costumo me atrasar, não só por questões que aprendi com a minha família, com meus pais, com meus avós também, e pela minha formação de militar, a gente não costuma se atrasar. Eu queria, inclusive, prestigiar a palestra do nosso irmão querido, Dr. Ailton Ferreira, até porque o tema, se eu não estiver enganado, são as ideias e as ações da Secretaria Municipal de Reparação aqui em Salvador. Um assunto importante. Eu fico feliz por ver aqui a comunidade assistindo, quando deveria ter muito mais gente, em razão do tema apresentado por Dr. Ailton, como também a ideia brilhante do nosso companheiro, amigo, irmão Marcos Vinícius, que teve a ideia e o acerto dele em convidar uma pessoa talentosa, uma pessoa digna. Eu chamo o Dr. Ailton de irmão. O Dr. Ailton, porque nós convivíamos na mesma estrutura da prefeitura. Ele na Secretaria de Reparação e eu na Guarda Municipal. E, inclusive, quando nós fizemos um seminário extensivo à Guarda Municipal, ele foi a primeira pessoa que a gente se lembrou de convidar para proferir uma palestra, porque a gente achou interessante não só o trabalho de Dr. Ailton, como também o assunto, e pela sua dignidade, pela sua inteligência e, sobretudo, pela sua simplicidade. Ele é um homem simples. Eu fico feliz em me considerar amigo de Dr. Ailton, amigo de Marcos Vinícius, que eu conheci no dia do meu aniversário, ano passado, 30 de outubro. Só não vou dizer o ano, para vocês não saberem minha idade. É brincadeira, eu não escondo minha idade, não. Mas eu, inclusive, estou convidado por nosso amigo Marcos Vinícius para proferir uma palestra. Eu só peço ao irmão querido um pouco de paciência até eu solucionar a questão de saúde da minha mãe, porque minha mãe está com 84, vai fazer 85 anos, e nós perdemos 2 irmãos, só tenho eu de filho, e todos os problemas da minha família sou eu que tenho que resolver. Então eu só peço isso, e aproveitaria para convidar todos, indistintamente, que aqui estão presentes, para que eu possa proferir uma palestra. Não vou antecipar aqui nesse momento o tema, mas com certeza é algo ou algum tipo de assunto que diz respeito à comunidade. Eu fico feliz mais uma vez, muito obrigado, parabéns, doutor Ailton, meu irmão querido, eu queria dar o meu abraço e dizer que nós estamos aqui, mesmo não estando compondo o quadro da Prefeitura Municipal, mas eu estou à disposição de Dr. Ailton, à disposição de Marcos Vinícius e à disposição de todos vocês aqui presentes para servir. Até porque o meu lema de vida, o meu estilo de vida é servir. Muito obrigado, um abraço. Bom, com certeza nós temos que encerrar. Peço a todos aqueles que preencham
aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, passem para nós os dados de contato, sobretudo o e-mail, porque essa é uma prática que nós vamos continuar fazendo. Vocês viram a riqueza, o quanto nós aprendemos, é um momento para celebrar, é sobretudo um momento para construir relacionamentos. Me adianto que o próximo evento que nós vamos fazer, os próximos eventos já estão marcados. O próximo, por exemplo, é sobre crimes do colarinho branco. Olha que tema atual. Tá certo? Obrigado pela presença, obrigado pelos quilos de alimentos. Adarlan, por favor, faça as honras da casa. E me adianto, só um momento, Adarlan. Como sempre fazemos no final do evento, nós vamos posicionar as cadeiras e vamos tirar uma foto para que isso fique registrado. Voltem sempre. Adarlan. Ailton, sua fala foi muito mais que conhecer com profundidade algum assunto ou uma história de vida. Eu tenho certeza que ela tocou no coração de todo mundo que está aqui. Em nome da Consiste, eu entrego esse presente para você.